Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz, mas muito mesmo, porque hoje eu trouxe aqui no podcast Arraste uma Cadeira uma médica fantástica, especial, estudiosa demais, que vai falar um assunto que não interessa só às mulheres, não, interessa aos homens. Está prestando atenção, Danilo? Ela vai falar um assunto interessantíssimo, que é a menopausa. E vai sair muita coisa boa, então eu quero que vocês acompanhem, quero que vocês compartilhem, quero que vocês deem um like aí para ajudar a divulgar o nosso canal. Espero que vocês gostem. E já vou aqui pedindo. Ah, o meu convidado especial, Hermete, não está aqui. Acho que ele não gostou muito do assunto, viu, doutora? Mas eu vou pedir para a doutora Ana Paula de Carvalho, essa médica espetacular, vargem-grandense agora, mas ela veio de Minas, não é isso? E Sim. tem uma clínica aqui em São João da Boa Vista, lá no Mantiqueira. Ela vai explicar tudo para vocês. Mas primeiro ela vai se apresentar. Conta para nós aí, doutora. Tudo bem, Daisy? Tudo bem, meu Gostaria de amor? agradecer o convite, fiquei Eu que lisonjeada com o agradeço. convite. E, bom, meu nome então é Ana Paula, né? Eu sou mineira, como você mesmo disse, mas eu já estou aqui em São João desde 2014, então já tem ali mais de 10 anos. Hoje eu resido em Vargem Grande, mas atuo aqui em São João da Boa Vista. Falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu fiz Isso. faculdade Unifenas, de Muito Alfenas. conhecida essa É, universidade. Me formei em 2006 e logo depois eu fiz minha residência médica em obstetrícia e ginecologia no Hospital das Clínicas Samuel Libano, que é em Pouso Alegre, Minas Gerais também, tá? Eu tenho um colega de lá, viu? Sim, Médico. Doutor Marco Goulart. Marco Goulart. Ele fica em Casa Branca. Ah, sim, sim, Muito sim. bacana. Um Já. médico Não extremamente conheço humano. pessoalmente, mas já ouvi falar muito. Muito humano. Bom, e eu trabalhei como obstetra e plantonista por cerca de 16 anos, Nossa, né? difícil, hein, Então, obstetra? na obstetrícia, eu atuei aí por 16 anos e assim, a medicina foi tomando outro rumo na minha carreira, né? Então, é, há uns 6 anos, por conta de algumas condições de saúde minha mesmo, né? Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre climatério, a ginecologia e fui abandonando a obstetrícia. Então, hoje eu não trabalho mais com obstetrícia e também fui me aprimorando, né? Então, em 2026, 22, aliás, eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia funcional no Instituto Plenitude, né? Então, eu fui tentar entender um pouco mais sobre a saúde intestinal. Em seguida, eu fiz uma pós-graduação em saúde da mulher e nutrição. Então, saber um pouquinho mais sobre a nossa nutrição e o que eu Bacana. podia fazer a mais para minhas pacientes, né? E de lá para cá, eu fiz vários cursos em terapia de reposição hormonal, menopausa, climatério e não paro de estudar. Eu amo estudar, amo o que eu faço e amo transformar a vida das mulheres. E transforma mesmo. Eu sou testemunha disso, viu, doutora? Muito Que obrigada para a bom. senhora. E, e eu vi que a senhora é uma médica integrativa, é assim que a gente fala? Na verdade, a Medicina gente não pode integrativa? falar que é uma especialidade, porque não é uma especialidade Sim. realmente, né? Eu sempre falo que é uma abordagem, né? Uma abordagem que alguns médicos que a gente segue hoje em dia, que nada mais é que olhar para a mulher não somente ali da parte ginecológica, né? Então, eu tento avaliar de uma forma 360 graus, né? Desde a saúde mental, da saúde ginecológica, mas também a saúde gastrointestinal, a metabólica. Então, eu sempre procuro nutricional abordar de uma forma mais completa. É óbvio que se eu faço algum diagnóstico de alguma doença, eu encaminho para o especialista, mas eu tento ter essa abordagem e tratar a mulher como um todo, não só como eu falo que
não só colher Papa Nicolau e avaliar a mama, né? Isso. É mais do É. que isso. Saiu do comum, saiu da regra. Tanto que a Exatamente. consulta da doutora Ana Paula, isso eu posso dizer também, porque me consulto com ela, é uma consulta, parece uma investigação. Parece que ela está fazendo uma investigação. Ela pergunta sobre tudo, tudo mesmo. Exatamente. E descobre coisas incríveis. Sim. Não é simplesmente fazer uma consulta padrão, dar um remedinho e tchau. Não. Sim. É um acompanhamento. E essa abordagem que a gente traz, né? A gente sempre vai atrás da causa, né? Porque todas as patologias, todas as doenças, elas têm uma causa, né? E além disso, também, a gente sempre busca trazer saúde e prevenir as doenças, e não só remediar, né? Pois é. Isso é importante também, né? Extremamente importante. Porque isso é a evolução da medicina. Sim, não só tratar as doenças, né? Mas preveni-las. Preveni-las. Muito bem. Então, vamos começar aqui Vamos lá. definindo o que seja menopausa. Então, a menopausa, eu falo que ela é uma data, simplesmente. É um marco que todas nós vamos passar. E eu sempre brinco, né, com as minhas pacientes, que se a gente passa pela menopausa, isso é uma coisa boa. Porque, querendo ou não, as que não passam é porque acabam falecendo antes da menopausa, Isso. né? Então, todas nós vamos passar pela menopausa. E nada mais é que a última menstruação. E de que forma que a gente faz esse diagnóstico? É uma forma, é um diagnóstico retrospectivo. Então, se a minha última menstruação é hoje, dia 12 de agosto de 2025, daqui a um ano, se eu ficar sem menstruar e não tiver nenhuma causa patológica, né, nenhuma doença que causa isso, eu posso dizer que a minha última menstruação, a minha menopausa, foi dia 12 de agosto de 2025. Nada mais isso do que isso, né? É somente uma definição data. mesmo, uma data. Tá? E tem a primeira menstruação também. Exatamente, né? que é a menarca. Sempre que a gente vai ao médico, a um ginecologista, pergunta, né? Quando você menstruou pela primeira vez? Que é a menarca. A menarca. E a menopausa é a última menstruação. Isso faz diferença na vida da mulher? Sim. Né? A menopausa? Então, a menopausa, ela traz com ela um tabu, na verdade, né? E a gente tá aqui hoje, exatamente, para desmistificar isso. E é o que eu faço isso todos os dias, né? Então, como você disse lá no início do vídeo, da entrevista, que não é só para as mulheres, né? A gente tem que orientar, estimular os homens também a entender um pouquinho mais, né? toda a família, porque isso vai impactar toda a família, né? É uma fase extremamente difícil para nós mulheres, e é uma fase que hoje, se a gente for buscar, né, a idade média é em torno de 50, 51 anos, que a mulher brasileira, né, entra na menopausa. Segundo o IBGE, cerca de 30 milhões de mulheres no Brasil estão na menopausa. 7,9% da população feminina. Achei bastante esse número. Muita coisa. Não imaginei que fosse tudo isso. Significa que as mulheres estão envelhecendo? Envelhecendo. A expectativa de nós mulheres aumentou muito, né? Então, hoje, a nossa expectativa de vida é em torno de 80 a 81 anos. Sim. Ou seja, 1/3 da nossa vida vai ser passada na menopausa. Então, por isso que eu acho que hoje a gente fala muito mais de menopausa, porque antigamente, há muitos anos atrás, as mulheres, elas não chegavam à menopausa, né? Então, elas morriam antes. Sim. E hoje, com a expectativa de vida em torno de 80 anos, e a média da idade da mulher entrar na menopausa em torno de 50 anos, então 1/3 da nossa vida vai ser ali na menopausa. Que coisa! Eu vou até contar uma curiosidade aqui para esse pessoal que está nos vendo, né? Eu passei por uma menopausa precoce, Sim. porque eu tive uma retirada de útero. Sim. E faz muita diferença. Sim.
Quando você É. faz a menopausa precoce, ela pode ser cirúrgica, como no seu Uhum. caso, mas ela também pode ser ali causada por alguma doença, pode ser Mioma. genética, né? Então, eu Uhum. sempre pergunto se dentro ali do histórico familiar, se a mãe também entrou na menopausa precoce, porque se a mãe entrou na menopausa precoce, a filha tem eh, um risco maior. Uhum. Então, pode ser tanto cirúrgico. E o cirúrgico é pior, né? Porque do nada você Sim, acorda na menopausa. pois é. O É, corpo não dá tempo ainda de se não. adaptar à falta dos hormônios, né? Tudo que não é natural, né, tem um impacto maior na Maior, na na nossa vida, saúde, né, com na certeza. nossa saúde. É verdade. Eu trouxe uma cola aqui, eu vou deixar a senhora muito cansada, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer. Pode perguntar o que você quiser. Aqui a pergunta agora é se é necessária a menopausa iniciar, como que é? Esperar a menopausa para iniciar o tratamento, doutora? Ou se já podemos, ou se não podemos fazer nada nesses 12 12 meses, meses, né? exatamente. Isso é muito importante, Daisy, porque eu sei que muitos colegas ainda preconizam o tratamento apenas na menopausa, mas hoje vários estudos, tá, mostram que não, que a gente pode sim fazer alguma coisa por essa mulher antes da menopausa, porque a transição, eu falo que é mais desafiadora tanto para a mulher Hum, quanto para nós médicos, porque parece uma montanha-russa. Cada mês a paciente vai estar de uma forma, de um jeito, um sintoma novo, e eu ouso falar mais, né, que uhum, que a menopausa, ela é não é propriamente ali do ovário, né. A uhum. menopausa, ela é do cérebro da mulher. Então, o Ah, órgão que mais é impactado e que mais sofre, na mulher, ali com a transição para a menopausa, aquela fase de adaptação, que é a montanha-russa, é o cérebro da mulher. incrível. E essa mulher, vamos pensar, a mulher quando ela está entrando durante a transição para a menopausa, é uma fase que a mulher ela tá muitas vezes no auge da sua carreira, Uhum. né? Com filhos muitas vezes adolescentes, É, com os pais muitas vezes ali já mais velhinhos, com problemas de saúde, e ela tem que dar conta de de tudo. tudo. Então, é uma fase que, como você mesmo falou, impacta na família toda, né? É. Então, é uma fase que a mulher vai ter privação do sono, é uma fase que ela vai estar com alterações do humor, ela não vai conseguir dormir direito, ela vai engordar. Então, tudo aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas mais para Sintomas. frente, né? É uma fase extremamente difícil e que. É, ela Merece um tratamento, né? merece um tratamento. Então a gente não precisa falar, eu não, a gente, eu acho assim, uma fase extremamente difícil para mulheres e você vai chegar para a mulher e vai falar: "Não, a gente tem que esperar 12 meses 12 sem meses. menstruar Parece uma para a vida para gente quem iniciar um tratamento". é, Então, isso tá mudando. tá Eu acho mudando. que cada dia que passa, os médicos estão mais atualizados e isso está mudando. Esse cenário está É. mudando. Os cuidados Os com a mulher, cuidados, não é sim. mesmo? Então, eu sempre, antes de mais nada, eu quero colocar Hum, aqui que a gente falou da definição de menopausa, mas sim. a definição de climatério, que nada mais é que um período de transição. Ou seja, é a transição entre a fase reprodutiva para a fase senil, tá? Por definição, ela se inicia por volta dos 40 a 45 anos e se estende até aos 65 anos. Mas tem alguns autores, Daisy, que defende que esse declínio hormonal ele pode acontecer um pouco antes, em torno dos 35 anos,
né? Entendi. Então, a gente já sabe que a partir dos 35 anos, a gente já tem um impacto na fertilidade. Então, já existe ali um declínio hormonal, a mulher já tem uma dificuldade maior de engravidar, a quantidade de óvulos, a qualidade desses óvulos já não é mais o mesmo, né? Então, tem alguns autores que já falam que o climatério pode sim iniciar para algumas mulheres ali a partir dos 35 anos. Então, vamos pensar, se a gente vive até 80 anos e a gente começa o climatério a partir dos 40, quanto tempo que a gente vai ter que lidar com essa situação, com essa fase, né? Sim, é São mesmo. muitos anos Por isso que precisa cuidar de bem. cuidado, né? De um cuidado, de um tratamento específico, individualizado, de ter ali um olhar, né? Para a saúde como um todo, né? Sim, sim. A senhora me fez lembrar de uma coisa, viu, doutora? Quando falou em reprodução. O que a gente vê hoje, pelo menos eu observo hoje, que as mulheres estão casando mais tarde. Mais tarde. Por exemplo, a gente casava, era muito normal casar com 18. Sim. Com 19 já estava velha, hein? A mãe da gente já falava: escuta, você não vai casar logo, não, porque depois você não vai casar, você vai ficar para titia. Hoje as mulheres, elas têm outras prioridades, né? Tem. Muitas Muito profissional também. Exatamente. Então, vão para a faculdade e depois vão fazer suas Sim. especialidades e Vai a retardando, reprodução, vai ela ficando para vai depois. ficando para depois. Então, uma coisa que eu sempre oriento essas pacientes no meu consultório Ah. é a questão assim, tudo bem, você vai postergar a gestação, mas os seus óvulos, eles têm um relógio biológico, né? Então, se a prioridade realmente você postergar essa gestação, pensar ali num congelamento de óvulos. Então, vamos avaliar como que tá a taxa ali de óvulos e a reserva ovariana agora, para ver se você tem tempo ainda para poder Se a postergar tua essa gestação. fertilidade, como é que tá, Exatamente. né? Como é que Eu anda. sempre oriento essas mulheres mais jovens quando acontece esse tipo De situação. né? É importante porque depois vem um questionamento muito grande. Nossa, por que que eu não pensei isso Exatamente. antes? E aí a gente não dá mais para fazer muita coisa, né? É verdade. Então, aí, mulherada, tá aí um recado, né? Se a mulher tem um relógio biológico, Sim, e isso não muda. Apesar da tecnologia, hoje a reprodução assistida, ela tá aí para ajudar essas mulheres, mas o relógio biológico não muda. Então a gente sabe que depois dos 35 anos tudo se torna sabe mais que eu fico me difícil. E perguntando? quanto mais próximo ali dos 40, né, vai Eu fico me piorando. perguntando se a fertilidade não diminuiu nos últimos anos. Diminuiu. Porque minha mãe engravidou com 48. Diminuiu. É raro acontecer, né, o Deise, uma mulher aos 48 anos engravidar. Mas hoje o que a gente depara muito também no consultório são mulheres jovens, com 20 e poucos anos, no auge da fase reprodutiva, com problemas de reprodução. Sim. Hoje, o nicho de pacientes que eu tenho dentro do consultório, além da menopausa, eu atendo muita paciente com endometriose, que é uma doença que afeta muito a fertilidade das mulheres, né? Sim. É uma das doenças que podem causar infertilidade. E hoje o índice de endometriose aumentou muito. E a gente se pergunta por quê? Né? Mas é o estilo de vida, né, Deise? As mulheres hoje, não só as mulheres, mas os homens também, né? A gente tem uma alimentação muito mais desregrada do que antes, do que nossos avós. Sim. E muito estresse também. O estresse também, o sono já não é mais de qualidade, a tela veio, né? Eu falo que o celular ele veio para nos ajudar, mas também veio para nos atrapalhar muito. Sim. Principalmente na questão ali da ansiedade, da insônia e tudo isso. Então, junta, é uma combinação, né? De vários fatores. Uma alimentação
que não é saudável, a correria do dia a dia, não tem tempo para fazer uma atividade física, não dorme Uhum. direito, e isso contribui para o aparecimento de doenças como a endometriose, obesidade, né, que a Sim. gente vê muito, e combinando ali com a diminuição da fertilidade. É, uma pena, né? Porque as famílias vão diminuindo. Sim, Antes as famílias eram mais numerosas, mas hoje também tem a questão financeira, então, enfim, são muitos fatores, são né? muitos fatores mesmo. Mas vamos falar sobre os sintomas, Tá. então, da Então a gente sabe menopausa. que em torno ali de 7 anos, né, Uhum. antes de você entrar na menopausa, já inicia, então, o declínio hormonal e combinando com alguns sintomas. E o que eu sempre escuto, Daisy, quando É, eu atendo uma paciente, às vezes, um pouco mais velha, é, ali em torno as pacientes falam assim, que já passou, né, da é. da fase da menopausa. Muitas delas, elas me referem assim, que elas não sentiram nada. Por quê? Porque, na Hum. verdade, antigamente, qual era o sintoma que era associado à menopausa? Apenas os fogachos. E eu Ah, aquele só calorão. as ondas de calor. Mas hoje a gente Ah, sabe que descritos em literatura, a gente tem ah, mais de 30, 40 sintomas, né. é. Então, se a gente buscar, a Eu gente não vai conhecia achar. esse nome, tá? Fogacho. Fogachos. É um termo técnico, né. Então, É, ondas de calor, ela é pode estar característico. é uma característica que, pode atingir ali 50% das pacientes. Mas cinquenta É, por cento das pacientes também podem não ter as ondas de calor, né. mas é um sintoma É um forte. sintoma forte É. que pode impactar, inclusive, no dia a dia da mulher, né. Então a gente está aqui, né, nesse bate-papo e de repente você começa a ter ali uma onda de calor. Normalmente essa onda de calor ela afeta o O tronco, né, tronco. a região de tórax, face, então ela vem acompanhado com mal-estar, taquicardia, sudorese, então a paciente começa a transpirar Se muito, se abanar. abanar. Então, dependendo da situação, se você está ali trabalhando, se isso acontece à noite, você vai ter despertares noturnos e isso, querendo ou não, vai atrapalhar seu Vai sono. atrapalhar. É Então, verdade. os fogachos realmente, são sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida das mulheres, Tem né. razão, tem razão. E tem também a secura A vaginal. secura vaginal. Então, a secura vaginal, ela vem acompanhada de outros sintomas, né. Então, a paciente, mesmo que ela não seja ali sexualmente ativa, a atrofia vaginal, que é o nome que a gente dá, ela pode prejudicar a paciente de várias formas. Hum. Então, para começar, se você vai se limpar após você fazer Hum, xixi, por exemplo, hum, o próprio papel higiênico ali, ele pode gerar um atrito, pode machucar, gerando dor, para a uhum. paciente, né, um Desconforto. desconforto. A secura também ela pode vir acompanhada, eh, pela essa perda da elasticidade, né, Uhum. pode causar ali pequenos cortezinhos que a gente chama de fissura, Fissuras. tem um encurtamento ali da vagina, e podendo também contribuir para a incontinência urinária, que é algo Hum, que atrapalha muito a qualidade de vida das mulheres, né. Então, demais. simplesmente o fato de você tossir ou Uhum, espirrar, e uhum. aí você tem essa perda de urina, que não é um sintoma E todo muito mundo pensa que é bexiga caída. é na É. verdade, muitas vezes não é. Hum, Ela é causada pela pela falta do estrogênio local na coisa. vagina, Que tá. coisa. Além disso, infecções urinárias, Ah, sim. a relação sexual dolorosa, né, e muitas pacientes também podem ter coceira por conta dessa atrofia, Uhum. tá. Agora vem o campeão aqui, Os transtornos de ansiedade. ansiedade, sintomas depressivos. Eh, Muitas pacientes na transição para a menopausa ou pós-menopausa, elas vão parar no psiquiatra, Nossa. né. É o que eu sempre digo para as pacientes, né, que nem tudo é hormônio,
Mas nem tudo também é depressão. Então, a gente tem que avaliar muito bem essa paciente. Se ela está na transição para menopausa, já está nessa fase, então, dar um diagnóstico ali, é óbvio que tem que fazer uma avaliação com o psiquiatra, realmente, para ver se há um diagnóstico realmente ali de transtorno de ansiedade ou depressão. Mas a gente tem que olhar os hormônios dessa mulher, né? Eu falo que toda especialidade tem que entender um pouquinho de climatério e de menopausa, tanto psiquiatra quanto o cardiologista, porque as doenças que acomete a mulher, elas podem ser diferentes das doenças que acomete os homens, né? Sim, sim. Cada fase da mulher, ela tem um risco maior de diferentes doenças. Então, É é importante importante conhecer, sim, tá? As alterações do humor, né? A irritabilidade, ali Você está logo, ouvindo, né, Danilo? ali logo depois dos 40 anos, a gente observa muito isso, né? Pela queda da progesterona. Então, a paciente, ela nota essa irritabilidade, a família nota essa E irritabilidade. não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Insônia. A insônia é uma coisa, é um Judia. sintoma que judia muito de nós mulheres, né? Então, não dormir bem, isso vai impactar no seu trabalho, no seu humor, né? Na sua qualidade de vida como um todo. Aí fica aquela briga, né? Porque muitas vezes quer tomar algum E remédio muitas para vezes, dormir. muitas pacientes chegam para mim já tomando medicações para depressão, com 2, 3, 4 classes de medicação, medicações para dormir. Complicado. Porque depois para tirar ou Exato, diminuir é difícil, é difícil. Bom, a perda do interesse sexual, né? Então, o desejo Outro sexual problemão. hipoativo, Outro problemão outro problema, porque vai gerar ali um desconforto entre o casal. entre o casal. Né? Por isso que o homem, eu brinco com meu marido, que todo casal deveria ter ali, no momento do casamento, uma cláusula ali no contrato de casamento, que o homem ele tem que saber desses sintomas. Vamos colocar isso lá no escritório. Que quando chegar essa fase, ele tá ciente de tudo que nós mulheres... Não vai poder falar que casou Exato. enganado. Já sabia. Mas o homem, ele tem que participar dessa... Eu vejo que muitos homens participam das consultas e isso é fantástico, porque eles... Muitas vezes, eles falam também de alguns sintomas que a mulher não consegue identificar nela mesma, né? Às vezes eles que falam, Eles né? que Eu falam. levo O Dorinha filho- lá na consulta. Sim, ele participa sempre. Importante. Importante. A mulher também, ela pode ter ali, às vezes, ela nota o aparecimento de excesso de pelos, Eu por também conta não do conhecia esse termo que a desequilíbrio. senhora colocou, viu? Hirsutismo que a gente fala. Porque se a paciente não faz reposição, muitas vezes ela vai ter um aumento de testosterona, porque a testosterona ela não é só produzida no ovário, ela é produzida na suprarrenal. E aí, com a queda do estrogênio, vai ter esse desequilíbrio. Então, tem algumas pacientes que notam ali o aparecimento de pelos, principalmente em região de face, um pelo mais grosso. É uma queixa também. Leva um susto, né? Sim. Piora do padrão intestinal, isso é muito Recorrente, frequente, muito frequente mesmo. Então, a gente sabe que pode haver ali um aumento da permeabilidade intestinal. A paciente, ela se torna mais intolerante a alguns alimentos, né? Gerando, muitas vezes, desbiose, uma má digestão e várias complicações. E é difícil a gente tratar o intestino, extremamente difícil. Não sei por que é tão difícil, né? Um órgão que é tão importante Tão assim. importante. Tão importante. E é muito difícil recorrente regular. essas queixas no climatério, né? Dor nas articulações, né? Muito comum também. Cabelo, né? Então, o cabelo fica mais fino, pode ter queda. Unha fraca, pele mais seca. As mulheres, elas ganham peso e muitas vezes elas começam a roncar, né? Então, os maridos começam a referir isso, né?
Ah, meu Deus, eu vou E a rir pra não gente chorar. precisa ficar de olho, porque muitas vezes pode ter uma doença obstrutiva do sono ali, que É, pode impactar ali, é, aumentar é. o risco de hipertensão. Sim, Tem sim. pacientes que pode ter mamas mais dolorosas por conta do Sim. desequilíbrio hormonal, palpitações, aparecimentos de Nossa. varizes, tonturas, enxaqueca, lapso de memória. Isso é muito frequente. E muito É. complicado. A amnésia é verbal, então você não consegue, eh, você sabe que isso aqui chama uma garrafa e você não consegue achar a palavra. "Pega essa garrafa para mim", e as pacientes não conseguem, Que tá. coisa impressionante, que como o hormônio Sim, tem faz uma impacto, faz muita diferença. diferença. E o ganho de peso, né, Ah, o o ganho ganho de de peso. peso, que é o grande Vilão para nós mulheres, né. vilão, né. Então a obesidade hoje, ela é o fator de risco mais importante para câncer de mama, né, Hum, então a gente precisa desmistificar isso, quando a gente é, vai falar sobre a terapia hormonal, que a obesidade sim, ela é um fator de risco importante para o câncer de mama. sim. Então, as mulheres, elas, quando elas não fazem a reposição hormonal e elas ganham peso na menopausa, elas aumentam e muito o risco de desenvolver câncer de mama, tá. Eu não Além do sabia. ganho de peso, do risco de câncer de mama, Hum, né, o ganho de peso pode impactar ali, desenvolver diabetes, pressão alta, que é a síndrome metabólica. hum. Inclusive, teve um congresso mês passado nos Estados Unidos, o ENDO, 2025, foi falado muito Hum, sobre, um congresso de endocrinologia, foi falado muito sobre isso, sobre a síndrome metabólica na menopausa, tá. entendi. Impressionante, impressionante. Gente, olha, prestem muita atenção em tudo isso que está sendo falado, porque as mulheres têm que se cuidar, Olhos né. secos também é um É. sintoma, que diminui Ah, a lubrificação de toda a mucosa, tanto do olho, do olho, mas também da boca, do nariz, da vagina. olha que coisa, meu Deus do céu. Bom, e tem aqui, ó, qual é a antes de fazer essa próxima pergunta, aqui no Brasil, até pelo clima, né? Agora não, que agora nós estamos enfrentando um friozinho aí que não quer ir Uhum, embora. Mas a maior parte do tempo é bem calor aqui no Brasil. E aqui onde a gente mora, em São João da Boa Vista também. Então, é mais fácil de você ver as mulheres fazendo caminhadas, né? Praticando exercício sim. físico, não é mesmo? Mas se a mulher deixar de fazer os exercícios físicos, isso é um grande prejuízo, então, para a saúde diante de todo esse quadro Sim, aqui. a massa muscular, Hum, ela hoje é o que vai definir como que a gente vai viver a nossa velhice, velhice. né. É. Então eu falo que a gente fazer exercício hoje, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, é um passo para que a gente tenha saúde ali aos 80 anos. Então, como que a Uhum. gente quer estar daqui aos 80 anos, aos 90 anos? Porque eu acho que eu já até comentei isso com você, desde lá no consultório. Descer uma escada, sentar, É. levantar, pegar algo no chão, Uhum. é algo que a gente consegue fazer no dia a dia sem. É mecânico, né? Uhum. E você nem pensa para fazer. Mas aos 80 anos, sim, Sim. né? Então, fazer atividade física é extremamente importante, Regularmente. para nós mulheres, não só para isso, mas também para o nosso cérebro, para os nossos ossos, para o nosso coração, para a prevenção de todas as doenças. Então, é fundamental, É. tá? A prática de atividade física, eu falo que é como se fosse um remédio. Você pode até não gostar, mas você tem que fazer. Tem que fazer. A Você arranja tempo musculação, para isso, doutora? 5h30 da manhã. Olha! É o único tempo que eu tenho e eu coloco Ah, como meta, é como se fosse assim, escovar os dentes. uhum. Então eu coloco como meta fazer atividade física pela manhã. Então eu acordo e 5h30 tô na academia. Sai para uma 5h30, 6h. caminhada, vai para Não, vou pra academia, é musculação mesmo. musculação mesmo. Bom, melhor ainda, né? Musculação.
só a caminhada não É. é o suficiente, né? Então, Não, a gente sabe que hoje a musculação, ela é fundamental para a gente ter uma massa magra boa, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo essa massa muscular, é né? natural que É perca, natural que né? perca, principalmente pela deficiência dos hormônios, né? Vamos lá, então. Qual a importância dos hormônios na saúde feminina como um todo, doutora? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o estradiol, tá? Que ele Ah, é o isso. principal hormônio feminino. E eu vou falar um pouquinho, assim, bem rápido, a função dele, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, os hormônios sexuais femininos. Então, estradiol, testosterona, progesterona. Mas a gente vai muito além da sexualidade, né? Então, os hormônios, eles são importantes para tudo. O estradiol, para você ter uma noção, Daisy, ele estimula a produção da colina acetiltransferase, que é uma enzima diretamente envolvida na prevenção do Alzheimer. Então, Nossa quando a gente Senhora. fala que fazer a reposição hormonal, a gente previne as demências, isso é verdade, tá? Ah, Aumenta a taxa anabólica, ou seja, o estradiol é extremamente importante, o que a gente acabou de falar, para a musculatura, né? A massa magra. Então, quando a gente começa a perder o estradiol, a gente começa a perder com ele também a massa para magra. tudo isso tem exame para saber se está perdendo, Sim, se com está na. certeza, com certeza. Porque a massa magra todo mundo já lembra só da testosterona, né? Mas não, o Não. estradiol é o mais importante, tá? Olha só. O estradiol também ele está envolvido ali na resistência à insulina, então boa parte das mulheres, quando começam ali na transição para menopausa, com a queda do estradiol, elas engordam, começam a ter resistência à insulina e viram um looping, né? A resistência à insulina faz com que a gente ganhe peso, o peso faz com que a gente tenha resistência à insulina e com isso outras doenças também, né? É um passo para diabetes, é um passo para ter hipertensão. O estradiol também regula a temperatura corporal, que a gente falou das ondas de calor. Previne o catabolismo muscular, então previne a perda de massa muscular. Estimula o sono REM, então por isso que a gente começa a dormir mal, mas não só por causa do estradiol, a progesterona também tem um papel fundamental nisso, tá? Então, quando a mulher começa ali na transição, ela começa a ter esses despertares noturnos, né? O estradiol também reduz o risco de catarata e a lubrificação dos olhos, que a gente falou. E o mais importante para mim, a proteção cardiovascular. Então, o estradiol, ele é o hormônio que causa ali uma vasodilatação. Ele mantém o fluxo sanguíneo, ele inibe a agregação plaquetária, ele reduz a deposição de placas, né? Então, quando a gente entra na menopausa, a gente não faz reposição hormonal, a gente aumenta o risco de formação daquelas plaquinhas que podem causar ali um infarto, AVC, tá? O AVC é um perigo. Exatamente, o infarto também. Né? O infarto também. O estradiol ele mantém a concentração fisiológica de colágeno na pele, então a gente vê isso na pele, né? Conforme a gente vai entrando na transição para a menopausa, a pele vai ficando mais flácida, né? Mais seca e mais flácida. Exatamente. O estradiol ele tem um papel fundamental na pressão arterial, ele é o hipotensor, né? Então, por isso que na menopausa a gente tem mais chance de desenvolver hipertensão. Ele inibe também a oxidação do LDL, então aumenta o risco desse LDL ficar mais oxidado e formação das placas. Ele aumenta o HDL, ou seja, ele promove o colesterol bom. Ele aumenta o poder de criatividade. Quando a gente entra na menopausa, a gente perde esse poder, Daisy. Que impressionante. O estradiol, ele otimiza as habilidades motoras. Então, por exemplo, quando a gente vai perdendo o estradiol, a gente não consegue ter a capacidade ali de passar aquela linha na agulha. Tá. Ele é um potente antidepressivo, então por isso que aumenta a chance de depressão na menopausa. Ele melhora o humor, a concentração, é importantíssimo para a saúde óssea.
aumenta a libido, então não é só testosterona, Uhum. e reduz o risco de câncer coloretal, que é o câncer de intestino, Sim. tá? Então, o estradiol é extremamente importante para tudo isso. Nossa, tem que controlar esse estradiol aí, meu Deus do Exato. Mas céu. ele é o último a cair, né? Ele é o Ah, último a tá, cair. Ele cai ali já quando a gente tá com o pé na menopausa mesmo, né? tá. Na transição para menopausa. Faltando alguns anos, poucos anos ali para a gente entrar na menopausa, ele começa a oscilar. Então, por isso que vira aquela montanha russa. Agora, a progesterona, Daisy, ela é a Hum. primeira a cair depois dos 40, Ah, né? E ela é o hormônio da calmaria. Então, aham. ela alivia a ansiedade, ela melhora a cognição também, ela ajuda a prevenir o crescimento excessivo de algumas células, então protege alguns tipos de câncer, incluindo mama e útero, previne o crescimento, previne doenças fibrocísticas da Sim. mama, aumenta a capacidade de sermos mais resilientes, ajuda no metabolismo, auxilia no bom funcionamento da tireoide, pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento, melhora a Ah, insônia. Então, melhora a libido também, não é só estradiol nem testosterona, ela também tem impacto ali na libido. Reduz a enxaqueca, principalmente na TPM, reduz a inflamação, regula o ciclo menstrual. Tem uma ação indireta também ali nos fogachos. Os fogachos também hum, não é só quando a gente começa a fazer reposição com a progesterona, hum. ela também, quando os fogachos são ali esporádicos, ela consegue ali regular um pouquinho melhor, diminuir. Auxilia na prevenção de placas também, auxilia a diminuir os triglicérides e é essencial para o remodelamento também ósseo. Então, a progesterona, ela é o primeiro a cair. Então, a paciente pós 40 anos, ela começa com aquelas queixas mais frequentes, que é a insônia, a Uhum. irritabilidade. Elas chegam para mim e falam assim, doutora, eu nunca tive TPM, agora eu tô tendo uma TPM exacerbada, eu fico irritada, eu tenho compulsão por doce, eu tenho Uhum. enxaqueca. Normalmente é causada pela deficiência da progesterona na segunda fase ali do ciclo, tá? Que é Entendi. onde a gente consegue produzir. E tudo isso é, sei lá, é tratado com medicação, com Big Pharma ou tem remedinho da vovó? Não, dá pra gente, por exemplo, Tem iniciar uma chazinho? progesterona na segunda fase do ciclo, né? Ah, Então, eu falo que primeiro a gente tem que identificar que fase que a mulher está na transição. tá. Muitas vezes você não precisa entrar com estradiol, com Ah, progesterona, com testosterona, tudo de uma vez só. Né? uhum. Então, a gente precisa identificar que fase que a mulher tá. Normalmente, no início da transição, é a fase que tem a queda da progesterona. E, às vezes, uma progesterona ali transdérmica ou via oral, com uma dose baixinha, cíclica. Só antes da menstruação, a gente já melhora esse quadro de Hum. TPM exacerbado, né? Então, por isso que é importante a mulher começar a identificar esses sintomas ali por volta dos 40 anos, já procurar o ginecologista, tá? Certo. E a testosterona, Ai, a Daisy? testosterona, vamos lá. É, a testosterona, ela é muito vinculada ali ao desejo sexual, mas a gente Sim. sabe, os estudos já mostram que a testosterona não é só para relação sexual, né? Ela promove a melhora, sim, do desejo sexual, mas ela melhora a fadiga, ela melhora o ganho de massa muscular, que é tão importante, a saúde óssea, ela tem um benefício também na cognição, tá? Uhum. Ela é antiproliferativa na mama, então ela previne o câncer de mama. Isso já está bem consolidado ali nos estudos. Então, é isso. O estradiol, tanto o estradiol, que é o principal hormônio das mulheres, mas também a testosterona e a progesterona, eles são essenciais para a gente ter esse equilíbrio, né? Uhum. Que após em torno de 40 anos, a gente começa a ver esse desequilíbrio. E muitas vezes não é todos de uma vez só. Então, é importante a gente identificar que fase que a mulher tá e o que ela precisa naquele momento, tá? Mas vai repondo, vai cercando tudo isso. Ó, tá faltando esse, agora aquele, vamos lá, Sim. cuidando.
Até quando que faz isso? Daisy, Até 60, até a 70? reposição hormonal, antigamente, na literatura, a gente tinha um prazo, que era em torno ali de 10 anos, né? Mas hoje, os estudos mostram que não. Enquanto a mulher tiver benefícios dessa terapia hormonal, Ela deve ela fazer. deve fazer, né? Então, eu brinco que a mulher, ela pode fazer reposição hormonal até na missa de sétimo dia. Até quando ela morrer, Ela quando ela pode resolver fazer. parar também. Aham. Enfim, enquanto não tiver nenhuma contraindicação ali absoluta, Uhum. ela deve sim manter a reposição hormonal. Que bacana poder se tratar, né? Assim, é Sim. isso mesmo. O que é que mais que tem aqui para a gente falar, doutora do céu? Eu fico preocupada também. O câncer não está ligado, então, à reposição hormonal, né? Então vamos lá. Então vamos desmistificar isso. Então eu acabei de falar que a obesidade é o grande vilão Vilão. de maior risco ali para o câncer de mama, né? Eh, Hoje, a terapia hormonal que a gente busca, né, usar, Daisy, são hormônios bioidênticos, isomoleculares, que são semelhantes aos hormônios que nós produzimos. Então, essa terapia hormonal, ela por si só, ela não causa o câncer de mama, Uhum. tá? Isso a gente tem que deixar muito claro para as mulheres, que o estilo de vida que a mulher vive, a Uhum. obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, esse estilo de vida ruim, isso sim aumenta Um muito o estresse risco de exagerado. câncer de mama, né? Então, uma reposição bem feita, bem indicada, bem acompanhada, ela vai beneficiar essa mulher. A gente consegue manter um controle do peso, o controle de várias doenças, e sim, isso vai reduzir o risco do câncer de mama, tá? Ah, sim, sim. Então, essa história do câncer de mama, ela começou ali no final da década de 90. Eu acho que eu já te contei essa história, né? Através Sim. de um estudo WHI. Mas na época foi utilizado um hormônio extremamente ruim e teve muito viés também nesse estudo. As mulheres já eram mulheres que já estavam passando ali da janela de oportunidade de fazer reposição. O hormônio utilizado era um estrógeno conjugado, derivado de urina de égua prenha, né? Olha. Associado a uma progestina muito ruim também. Então, o estudo teve que ser interrompido, né? Pelo risco ali, realmente, de câncer de mama, trombose, mas viram que reduziu também a osteoporose, né? Ah, sim. Enfim, mas se passaram já mais de 2 décadas, né, Daisy? Então, hoje nós temos uma terapia de reposição hormonal totalmente repaginada, melhorada, e então o colega que tiver ali com a mentalidade desse estudo ainda lá no final da década de 90, início de 2000, vai ficar lá, né? Então, não vai fazer reposição hormonal. Então, a gente precisa, sim, atualizar e melhorar, dar condições melhores para as mulheres na menopausa. É muito importante, muito importante. Eu acho que a gente está chegando aqui ao final, mas deixa um recado aqui para as mulheres, porque hoje, pelo menos o que eu observo, é que existe uma preocupação muito grande com a beleza externa, não Sim. é? Mas a preocupação também tem que ser no Vim sentido de de manter o Exatamente. nosso corpo. E uma coisa que eu quero deixar, assim, frisado, e que só a reposição hormonal, ela não faz milagre, tá, Daisy? Tá. Então, eu sempre falo para as pacientes que ela é cerejinha do bolo, né? Tá. A mulher, ela tem que estar alinhada ali com o tratamento, então ela tem que fazer a parte dela.
Você, como minha paciente, sabe disso, que eu cobro bastante, É. em relação à atividade física, a dormir bem, a diminuir o estresse, gerenciar o estresse, uma alimentação saudável. Então, tudo isso alinhado à terapia de reposição hormonal e sendo acompanhada ali de perto, aí sim, essa mulher vai ter benefícios, não é usar de qualquer jeito, né. Uhum. E eu falo que, na verdade, todas as mulheres que não têm contraindicação, elas merecem sim fazer reposição hormonal. É isso mesmo. Gostei demais, Que doutora. bom, que Gostei bom. demais. Eu acho que o pessoal Eu acho vai que eu falei amar. demais, né, porque eu Não, falo muito. não, não, pode falar que é uma delícia ouvir a senhora falar. É muito bom. A gente aprende demais e aprender é sempre bom, né? Não Sim, tem idade. Olha, gente, eu tenho quase 70. Estou aprendendo aqui com a doutora Ana Paula. Há muito tempo que a gente já sim. tá E juntas e e tive uma melhora muito boa. E Daisy, e sempre É, buscar, procurar um ginecologista, né, e buscar é. esse tratamento, não precisa esperar, né, a menopausa. Você Não, pode ali, 40 anos, notou diferença no corpo, notou alguns sinais, alguns sintomas, procura um ginecologista. Tem muita uhum, coisa para a gente fazer. Não é só a é. reposição hormonal, uma suplementação, uma orientação, isso pode já ajudar, E né, ali fazer naquele momento. diferença na Fazer nossa diferença, vida. sim, com É certeza. impressionante. Até porque os alimentos hoje já não são Mas os mais os mesmos, né? mesmos, né? Nós precisamos de suplementação. Sim, E aí é importante, né, conjugar tudo, né? Exercício, alimentação, reposição. Muito, muito bom. Muito obrigada, então, doutora. sou eu quem agradece pelo convite mais uma O vez. recado está dado aqui, moçada. Não é porque vocês não envelheceram que não tem que se cuidar, não é mesmo? Porque o Cuidar desde climatério vem. sim, para todo mundo. Agora já estou até falando bonito. Climatério primeiro, depois vem a menopausa, Exato. né? E uma velhice com Com saúde saúde, com para certeza. todos vocês. Longevidade. Longevidade. Então, pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até agora. Repassem para os seus amigos, para a família toda. Não é só para as mulheres, não, para os homens também. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada, doutora. Boa noite, obrigada.